Bem-vindos ao Trás da Cena, o podcast onde o interior sobe ao palco. Aqui exploramos as histórias, as ideias e as vozes que dão vida à arte e cultura em Trás-os-Montes, dos bastidores à ação. Preparados para ver o que está por trás da cena? Bounce. No episódio de hoje, entramos no universo de um artista que escreve para sobreviver. Frane Selac é mais do que um nome artístico, é o reflexo de uma história vivida em três extremos. Natural do hip-hop português, traz consigo 2 décadas de percurso. Vamos falar sobre o poder da palavra, sobre a escrita como ferramenta de equilíbrio e resistência e sobre o que significa continuar a criar quando o mundo lá fora não abranda. Bem-vindo, Frane. Obrigado pelo convite. Mais uma vez. Obrigado pelo convite a vocês. É sempre um prazer aceder aos vossos convites. Obrigado por sempre se lembrarem de mim quando têm um projeto diferenciador. E acho que isto vai fazer toda a diferença, mesmo nas pessoas que nos escutam e vão ter vontade de vir este podcast já. Qual foi a última vez que nós estivemos juntos? Quando fizeste o festival, o Move It, exatamente. Muito bem. Mas ainda fizemos um videoclipe mais lá. Anteriormente, sim, participaste de um dos meus videoclipes, que era o Sonho. Isso. Foi, acho que em 2020. Yeah. Portanto, estamos sempre ligados. Sim. E mais uma vez. Eu sei que quando tu ligas, quando mandas alguma mensagem, É para fazer alguma coisa. É para fazer alguma coisa. Eu não chateio. Não. Eu só te mando mensagem quando é para fazer alguma coisa. Mesmo. O que está por trás da tua cena? Lembras-te como entrou a escrita e o hip hop na tua vida? Olha, não sei precisar mesmo quando é que comecei mesmo a escrever a sério. Mas lembro-me muito do meu início. E o meu início teve muito a ver também com o filme do 8 Mile, do Eminem. Eu comecei a fazer uns improvisos, não sei o quê. Mais tarde conheci uma pessoa que é o Cliff, que é o C57, que é o nome artístico dele. E eu comecei a frequentar o quarto dele. E ele já fazia bastantes músicas, já tinha maquetes, já produzia até, acho que era no EJ Pop 4. E eu com ele é que comecei a ganhar o bichinho de fazer músicas. Aliás, nós até tínhamos um projeto. Nunca falei disto a ninguém, porque às vezes nem temos tempo, nas entrevistas que tenho, nem temos tempo para falar dessas coisas. Isto é. Off the record. Nós tivemos uma cena que se chamava Patriarcas da Nação. Fizemos 2 ou 3 músicas, já nem tenho isso. Mas foi esse assim o meu início simbólico mesmo, antes de depois partir para outros coletivos que tiveram outro destaque. Mas acho que sim, foi esse mesmo o início dos inícios. Só para fazer aqui a contextualização, tu és de Mirandela, Sou nascido e criado. portanto, transmontano de Gema, e ainda nos inícios, como técnico, como nos coletivos em que participaste, Certo. encontraste, ou seja, qual foi a realidade que encontraste, mais especificamente, e na tua zona, não é? Existia alguma cena dedicada ao hip-hop localmente? Já Não, tens exemplos sabes, do teu colega, mas como é que... Não havia, aliás, fomos nós muito a criar Ok. essas dinâmicas. Ou seja, vocês foram a tal conexão de hip-hop entre ti e um outro colega, Sim. foi surgindo. Sim, claro. Posso-te dizer que o primeiro concerto até foi de um coletivo que estava lá em Mirandela, que eram na altura os Suburbanos, e eu fui fazer um concerto com eles, que eu tinha uma música com eles, e foi num bar à tarde, porque nesse bar não era permitido o hip-hop à noite. Porque à noite era o espaço para a cena comercial, para atrair clientes, não sei o quê. E então só tínhamos hipótese, naquelas tardes livres do liceu, darmos o primeiro concerto, e foi aí que eu dei. Passado esses tempos, nós também começamos a pertencer às associações de estudantes do liceu, às da faculdade, que eu também já era mais velho, e aí fomos organizando algumas noites, não só da cidade, mas outros de fora, também alguns de Bragança, outros do Porto. Pronto. Fomos dinamizando conforme os nossos gostos e o calendário que eles tinham disponível. Interessante. E como é que tu, lá está, hoje em dia, felizmente, o hip-hop já está mais divulgado, mas quando falamos dos teus inícios, é como tu dizes, praticamente não existia nada. Como é que tu foste alimentando numa terra de interior,
com Sim, poucos contactos e pouca arte e cultura, e principalmente cultura do hip hop, como é que tu fazias para alimentar, para cresceres na... Olha, Os teus interesses. havia uma revista antigamente que era a Hip Hop Nation. E a Hip Hop Nation era uma revista mensal. Eu comprava essa revista. E essa revista trazia no fim um CD que trazia músicas de gajos já estabelecidas ou que se estavam a estabelecer no hip hop, não é? E também trazia projetos de pessoal que se estava a lançar. Curiosamente, foi lá que eu conheci o MK Nocivo. Foi através dessa revista. Eu conheci porque ele enviou uma maquete, acho que era uma música com o Raro, se não estiver em erro. Mas foi, estás a ver, foi através dessa revista que a gente tipo, teve aquele bichinho do género. Quando tu sabes que existe alguém em Bragança, estás a ver, que estava a fazer, tu também começas a olhar para essa pessoa e começas a dizer, tipo, é possível para nós, estás a ver? Imagina, independentemente de tudo, o MK é uma referência. Exato. Ou seja, é aquela situação de tipo, nós não estamos sozinhos, era daqueles miúdos em que desde garoto ouvia uma música e queria logo decorar a letra. A parte de trás da capa de CD tinha as líricas, então eras assim, ou passava ao lado. Não. Era muito consumidor. Era muito. Era. Tipo, procurava muito, fazia. Na altura havia uma rede social que era até o Fotolog, antes do Wi-Fi. Estás a ver? Era quando a gente conhecia alguns projetos que apareciam. E tipo, perdoem, mas saquei muita música no Emul. Normal. O Emul trouxe muita música ao pessoal, estás a ver? Pronto, pá, e é como qualquer. Nunca pensei nisso concretamente, estás a ver? Eu gostava daquilo, então andava sempre, ouvia, tentava fazer, tipo, pronto. Era natural. Exato, era natural para nós e depois comigo eu conhecia mais pessoas que eram assim como eu, estás a ver? Que em Mirandela sempre tive amigos que partilhavam dos mesmos gostos, estás a ver? E quando tu te juntas com eles, pá, nem que fosse, olha, já ouviste o CD de não sei quem, ou a nova música, estás a ver? Nem que fosse esse pequeno contacto, o hip hop sempre esteve muito presente no nosso dia a dia e principalmente no meu, que se calhar das pessoas todas com quem privei, sou dos poucos que continuam, mas continuo sem objetivo nas coisas. Tipo, Exato. continuo como da primeira vez que fazia uma música. Estás a ver? Para mim essa necessidade que eu tive da primeira vez, é a necessidade que eu tenho agora, estás a ver? De criar uma coisa nova. Sem pressão, ir fazendo. Às vezes colocam-me essa pressão, estás a ver? Porque a realidade hoje em dia também parece que para querer certos números, mas depois de repente dá-me uma cena de, oh não, esquece isso, eu não faço isso por esse objetivo, eu faço porque eu tenho que me expressar, mas também não sou hipócrita em dizer que também me sinto um bocado pressionado pela cena que há hoje em dia, estás a ver? Em fazer mais música, mas às vezes fazeres mais não significa que estejas a fazer melhor. Exato. Sentiste em algum momento que a geografia te afastava de oportunidades? Houve momentos em que pensaste sair da tua terra ou sempre quiseste construir daqui para o mundo? Tu já perguntaste a quem saiu se arranjou as oportunidades? Criam-se. Estás a perceber? É a mesma cena. Pá, eu não acho que a geografia seja um fator decisivo, porque hoje em dia, até no mundo digital, em que tu entregas o teu produto ao algoritmo e ele entrega, estás a ver? Eu acho que o produto, quando tem qualidade, sobressai, estás a ver? Agora que me digam, ok, não há tantos espaços de cultura, não há tantos eventos a acontecer e isso, pronto, acabas por não fazer tantas apresentações. Pá, é verdade, mas também se estás sempre a fazer apresentações no mesmo sítio, que é o que acontece muito comigo, estás a ver? Eu estou ali muito por Mirandela, a maior parte dos concertos que eu dei foi na minha terra, na minha cidade. Também vou estar a massacrá-las. Até que ponto isso me traz mais valias, estás a ver? Às vezes a cena é expandir. Mas pronto, pá, muitas das vezes há pessoas que eu conheço, que são artistas, que estão em Lisboa, no Porto, e se calhar têm menos ouvintes e menos oportunidades que nós temos aqui no interior. Pá, eu acho que as coisas é irmos à procura delas e as oportunidades criam-se, agarram-se e outras perdem-se. É como tudo. É como tudo. És muito ativo em Mirandela, isso também traz aquele conforto da valorização do.
Sim, uma pessoa tipo, no fundo está confortável, no fundo está confortável. Bem, tens aqui uma vantagem, que há muitos artistas que se queixam que nunca atuaram na zona, na terra, tu já não podes dizer Não, o não mesmo. posso esquecer, não posso queixar disso, não posso. Então, e continuando esse raciocínio, qual é a vantagem então que tu, para além desta parte de conseguires fazer a tua arte em Mirandela, qual é a vantagem que tens em criar a partir deste território? Vantagens, eu se calhar, se estivesse a viver no Porto ou noutra cidade, eu tinha que pagar contas. E de tudo. De tudo, estás a ver? E isso ao fim do mês, aquela luta, aquele struggle, eu se calhar chegava ao fim e não tinha energia nem guita para fazer o que estamos a fazer, estás a ver? E então o facto de eu estar em casa, que eu ainda moro em casa dos meus pais, mas o facto de estar ali dá-me a maior regalia, que é tipo aproveitar o tempo. Tipo, eu consigo tirar tempo do meu dia para estar ali a criar. Pronto, sem ter o stress de este mês está complicado. Graças a Deus eu não tenho esse problema, estás a ver? Por isso é que eu te estava a dizer, às vezes um gajo, é bem verdade, fica confortável. Claro. Estás naquele sítio, há pessoal que diz que quer sair da zona de conforto. Não, eu quero lá ficar. Quero manter. Tipo, eu quero dar, estás a perceber? Tipo, se me perguntas assim, agora vou daqui para Lisboa, não vou, mano, vou lá ver o Benfica, vou lá ver um concerto que eu curto, tipo, não me vejo a viver lá, estás a ver? Não é um sítio que eu diga, eu já estive lá um ano a viver, mas não é uma cena que eu sinta que tenho aqui para lá. E eu sou uma pessoa que só faz aquilo que sente. Eu gosto de estar na minha terra. Eu acho que tu... Eu verdadeiramente gosto de estar na minha terra. E vou-te dizer mais. Com todas as limitações, com todos os problemas, com todas as coisas que a nossa terra tem para nos oferecer, eu gosto de estar lá. O que é que queres que te diga? Exato. Não consigo dizer-te outra coisa. Eu acho que é muito... As tuas palavras são a essência do que muitos de nós sentem ao estar cá. Ou seja, temos algumas desvantagens, sim, mas Claro. eu também acho que a sociedade atual, eu falo por mim, acho que vai enquanto tu estás a dizer, não me sinto presa cá. É quase como vamos nos alimentar dessa pacatez, desta qualidade de vida que ainda temos aqui no Norte, para nos alimentarmos e termos energia para fazer acontecer. Claro. E, claro, quando há uma necessidade, eu tenho de me alimentar de cultura, ok, deslocamos-nos, já não estamos num país pequeno, também não é assim tão complicado, e vamos fazer isso, não é? Ou seja, é interessante tu trazeres para aqui a questão de não é tudo mal. Não, Por isso não é que estamos não é. Eu bem sei que depois ao chegarmos a um certo patamar que a gente tem que fazer escolhas e se calhar que já não consegues ficar mais e tipo, tens que expandir para o mundo e tens que ir. Nós temos exemplos de grandes transmontanas que tiveram que partir. Em Bragança tivemos o Pides e em Mirandela temos o Rui Borges. Tinha um colega meu que é alto-chefe de cozinha, o chefe Telmo Moutinho. São gajas que dizem mesmo que são da cidade em que são, têm orgulho em ser, mas tipo, para se tornarem grandes e para conseguirem os sonhos deles, também foram. Se a minha oportunidade aparecer e tiver que ir, vou, mas para já prefiro estar ali no meu canto sossegado a criar. Exato, e depende dos objetivos que nós tipamos para cada um de nós. Exatamente, mais nada. Não é nada, não é bom nem mau. Como vês o papel das estruturas locais, a nível das autarquias, das entidades, das escolas, no apoio à cultura urbana? Sabes que eu nestas coisas sou um bocado, como é que eu te posso dizer, sou suspeito do costume. Claro. Porque eu sou filho de um autarca. É tipo... sério? Ok. que é que eu vou dizer, né? Olha, bem, tem que vou levar em casa. O que é que eu vou dizer? Ainda para mais, foi variador e foi variador da cultura. Ok. E pronto, fez algumas sinergias em Mirandela, que houve alguns projetos, fez diversas coisas. Eu só posso falar na minha experiência. Obviamente, por eu ser filho de autarca e estarmos também numa região pequena, há este problema que eu tenho muitas das vezes.
não me foi dada certas oportunidades com a cena de dizerem tipo, olha, é filho de não sei de quem, Ok. estás a ver? Então preferi sempre estar à margem de uma relação de proximidade com a autarquia de Mirandela. Sempre fiz este papel que é, eu sou músico, não consigo esconder que sou filho do Vítor Correia, não consigo, nem quero, Ah, nem muito bem, quero, exatamente. ok? Tenho muito orgulho no meu pai, mas ao mesmo tempo eu quero estar longe enquanto. Aquela parte que depende de. Sim, opá, no fundo também que se dás só concertos para autarquias e se estás dependente disso, tipo, tu também não és nenhum artista, no mínimo és um funcionário público. Mas olha, de qualquer maneira, talvez tivesses despertado alguma sensibilidade também por parte do teu pai para. Certo, eu toquei uma vez a convite da Câmara Municipal de Mirandela, que até foi um rapaz que estava na programação cultural e foi ele que convenceu o meu pai a chamar-me. E eu fui, fiz um concerto, na altura era no Palavrarte, que era um festival literário, estás a ver? E eu até estava em casa assim, opá, mas estão-me a convidar, é mesmo isto, é mesmo a sério. E ele a dizer, não, essa pessoa foi ela que falou em ti, é ela que está a fazer questão que tu vás. E eu não tenho nada a ver com esse processo. Essa influência, digamos assim. Sim. Nós sabemos distinguir bem as coisas. Mas a tua partilha, olha, Yeah, foi uma yeah. surpresa. Fantástico. Yeah. Até porque é importante também que as pessoas percebam lá em casa que cada um leva a sua vida com a sua realidade. E o facto de implicar aqui e até impulsionar mesmo mais a arte, mais o artista, por que não? Não é? Vou-te contar outro episódio real. Eu fui ao EDP Live Band. Certo. Na altura, quando fomos, foi a única banda que era fora de Lisboa. Quando eu chego lá, eu percebi-me que todas as bandas que foram lá tinham tido o apoio das suas juntas de freguesia ou das câmaras municipais do sítio que eram. Eu não tive o apoio da junta de freguesia nem o apoio da Câmara Municipal, porque eu não pedi, percebes? Porque eu queria tipo, não, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra, acabou. Mas, no fundo, o meu pai, como o meu pai, apoiou-me e deu-nos algum dinheiro para nós podermos ir, para pagar as despesas, não sei o que, assim mais, essas coisas. No fim, os do EDP Live Band reconheceram a nossa cena e disseram-nos assim, não, entreguem as faturas que a gente vai-vos pagar a estadia, a alimentação e o transporte. Porque não tivemos o apoio. Certo, estou a Estás a ver? perceber. Ou seja, E, isso é muito é interessante. bem interessante. E relativamente a essa experiência que tiveram, como é que te sentiste ver o teu trabalho reconhecido a nível nacional? Pá, foi fixe e não foi. Ok. Sou-te sincero, foi fixe e não foi. Sempre essas duas questões. Vamos falar de porque é que não foi fixe. Porque foi na altura do Covid. Sim. Havia muitos olhos ali em cima, eles estavam a fazer pela primeira vez um evento ao vivo. Ou seja, tu estavas a tocar e havia no campo pequeno, que é a grande oportunidade de tocares, estás a ver? Tu vais com aquele entusiasmo, mas quando olhas para a plateia, tipo, são mesas em que o pessoal está sentado. Ou seja, não tive O aquele impacto. Pronto. do que fosse o evento Do público. livre, aberto, toda a gente lá, estás a ver, incrível. Não ouvi isso. Mas foi fixe o convívio com as outras bandas, com representantes da Sony Music, com outros representantes de associações que estão a organizar eventos e empresas. Tivemos esse momento de partilha e isso foi uma boa cena. Já às vezes tu achas-te o maior da tua terra e quando vais ter com outros, tipo, tu percebes que ainda és pequenino, estás a ver? É como tu seres o Zidane traz os montes, mas tu vais jogar com não sei quem e apercebes-te que lá há mais Zidanes. Exatamente. Estás a ver? Isto é Tal e qual. A cena é que tu às vezes vives numa bolha em que toda a gente diz assim, não, man, tu és o maior, meu. Tipo, gosto das tuas músicas caralho. E tu, por mais que sejas autocrítico, tu às vezes vais de se calhar eu estou a ser. Estás a ver? Não, mas quando entras em contacto com outras pessoas que têm o nível alto, é que tu vês que não estás assim tão alto. Não, é interessante estar a falar isso, porque é isso que acontece quando nós levamos os nossos jovens às competições. Estamos aqui muito recatados, não há concorrência a nível daquilo que fazemos. Então, e são protegidos e porque damos a oportunidade de fazer espetáculos e quando vamos lá fora, então tem o contacto verdadeiro com o mundo da dança e do que se faz a nível nacional, europeu, que temos tido a oportunidade de os levar.
e é abrir Mas com que mente. depois, então é possível fazer mais e melhor. Claro. E até, por exemplo, no teu caso também, neste evento, por exemplo, do EDP, também conseguiste criar a rede de contatos. Sou péssimo nisso. Ok. Sou um gajo super social, conheço o meio mundo, consigo fazer amizade contigo no balcão, num sítio qualquer, mas quando vou a esse tipo de coisas, eu gosto de ficar no meu sítio. Eu não gosto que sintam que eu estou a forçar alguma coisa. Estás a perceber? Eu não faço esse tipo de contactos. Claro que às vezes com um organizador de um evento ou outro dou-lhe uma palavrinha, opá, lembra-te de mim, do meu projeto. Isso agora. Forçar uma conexão para entrar numa rede de contactos, opá, não. Quero que me reconheçam. Ok. Estás a- É chegar a outros públicos. A tua você fez então. Como é que funciona a partir daqui? Como é que Nós tivemos essa parte com eles de manhã, que fizeram um briefing em que tipo, fazíamos perguntas ao gajo da Sony Music, ao Álvaro Covões, assim a personalidades, fazias o que querias, perguntavas, muita gente perguntou como é que funcionava o mercado, como é que a melhor maneira de divulgar as músicas, isso. Mas foi com eles, a partir do momento que aquilo acabou, tipo, cada um no seu camarim, há aquele cruzamento com as pessoas de, olha aquela banda, o pessoal, olha, curtimos da tua atuação, curtimos... Há este, mas tipo, não cheguei a falar assim realmente com ninguém, porque também estava demasiado emocional. Eu sou um gajo bem emocional, pode não parecer, mas sou. E no fim, quando aquilo acabou, para mim foi uma descarga de adrenalina, estás a ver? Yeah. Estás a ver? Foi. Só para dizer, eu quando em todos os espetáculos nós fazíamos também choro muito. Yeah. Depois daquela descompressão. Eu nesse chorei bué. Nesse chorei bué porque tipo, opa, sei lá, estás a ver? O Fred chorou bué. Yeah. Isso tem medo. Porque quando eu estava a entrar no palco, estás a ver, senti uma cena, eu tenho uma força que é a minha avó, estás a ver, a minha falecida avó. E eu nesse dia senti que ela estava a subir comigo ao palco, estás a ver? E quando eu saí dali, eu tipo a agradecer, estás a ver? Foi fixe, porque senti que ela estava lá ao meu lado. Aquela presença. Isso é Foi fixe. Neste momento estás 100% dedicado à música ou ainda Não, tens de não. auxiliar com outra área? Eu Para sobreviver. tenho outra área pronto, que me dá Sustento. o sustento. Sou mediador de seguros, estou na Fidelidade, é a minha empresa, tenho a minha cena aberta e pronto, é isso que eu faço da minha vida, essa é a minha verdadeira profissão e eu gosto da minha profissão. Perfeito. E consigo fazer em paralelo isto. Às vezes até me acusam um bocadinho que podia dar mais, estás a ver? Mas eu não sei se quero dar assim tanto para já nessa área, estás a ver? Eu vou continuar, mas eu preciso destes momentos para mim. E depois alguma coisa que tu precisas. Aquele enche-me a carteira, este enche-me a alma e eu preciso dos dois. Exato. E até porque aquela questão de dar aquele. Enche-me a carteira. Não, Sim, nós entendemos. Os homens também, né? Como é aquela história de malha. No fim até tenho ali a fatura da despesa que vim para ver se me paga. Exatamente. Mas é fixe porque é interessante mesmo essa tua humildade, genuinidade de dizer, ok, eu quero, mas ainda não, e quando se vir aquele clique, Não, isto tiver que ser. Não é humildade, é realidade. realidade. É realidade. Não, lá está, não somos Eu todos iguais. costumo dizer assim, eu sou um sonhador, mas sonho com os pés na terra, estás a ver? Exato. A cabeça pode estar na lua, mas os pés estão sempre na terra. Mas o importante é estar desconfortável. Estamos, tudo bem. Sim, mas acabas por às vezes sofrer um bocado com isso, estás a ver? Ok. E são 4 anos que eu estou ligado a essa profissão e nem sempre é fácil eu vestir o papel do empresário e despilo para vestir o artista, estás a ver? Ok. E o que é que acontece muito comigo? Tem fases de empresário, estás a ver? E depois tem a fase do artista. Ainda não consigo arranjar aqui, Exatamente, este meio equilibrar. tipo, no mesmo dia ser as duas pessoas, estás a ver? Exato. Não consigo. Porque eu, quando eu visto a camisola e faço aquilo. Estás a ver? Hoje, por exemplo, estava com a cena nisto, que vinha aqui ao podcast. Pá, fiz questão de não marcar com cliente nenhum hoje, estás a ver? Porque eu não estou lá. Exato. Sei. Se eu fosse lá, não estou lá. E aquilo é um processo emotivo que eu preciso mesmo estar presente e preciso que me ouçam. Sim. Senão não consigo os objetivos. Agora, interessante que estás a falar, por isso eu acho que, não sei, os próximos artistas que nós entrevistaremos também vou ter a dar esta confirmação ou não, porque de facto eu também sinto muito isto. Eu não consigo trabalhar em várias coisas ao mesmo tempo. É aqui agora,
de manhã é uma coisa, outra coisa, mas não posso juntar muitas coisas ao mesmo tempo. Não dá. Não, pois não nem consigo fazer uma coisa nem outra, parece que andamos aqui num stress. Não fazes. Bater no ciclo. Nem fazes música, nem fazes seguras, não fazes nada. E falando em si, estes próximos dias, enquanto eu não terminar esse processo, ou criar até certo ponto que eu senti confortável, não fico bem, ou como é que tu processas? Pá, eu não tenho rotinas mesmo. Ok. Não tenho. Aliás, até gostava de ter rotinas e ser uma pessoa mais disciplinada, que tenho a certeza que atingia outras coisas. Sei que sou eu próprio. Às vezes estavas a falar da geografia. No meu caso não é a geografia que se limita, quem se limita sou eu. Muitas das vezes é complicado, estás a ver? Porque ou não tens rotinas, ou não tens uma disciplina, às vezes não tens um fio condutor. Então, por isso é que acaba por ser isto que eu estou-te a dizer. Tipo, tem dias que sou músico, tem dias que sou. Estás a entender? E o mundo acontece todos os dias. É aí esse equilíbrio que eu tenho que encontrar e essa rotina. Mas no que toca ao processo criativo, não crio todos os dias. Era mentiroso se dissesse que fazia todos os dias, não faço. E faço muito quando sinto a necessidade de falar e de algo, seja o que for. Tento, nos últimos 6 meses, conseguir fazer mais músicas porque tentei incutir em mim uma abordagem diferente. Tentei falar com o Bruno Mazeda, que é neste momento a pessoa com quem eu estou-me a relacionar mais a nível criativo. Tentar ir uma vez por semana ao estúdio, ou de 15 em 15 dias. Tipo, geralmente ele incuta em mim sempre eu trazer alguma coisa, pelo menos a ideia, Exato. para que o tempo flua de outra forma. Certo. Antigamente eu escrevia muito no quarto e levava as letras para o estúdio e fazia as músicas. Hoje eu já não sou tão assim. Já escrevo muito no estúdio. Ok. Yeah. É como se fosse aqui já. É um Mas processo. gosto sempre de escrever. Já ouvi pessoal, artista, que diz que não escreve. É uma maneira de fazer as cenas. Claro. Eu preciso sempre de escrever para memorizar. E quando escrevo, memorizo. Se memorizo, digo melhor as cenas ao microfone. Ok. Quando a música está pronta, sei a de cor. Exato. É um bocado Esse processo. Yeah. Já não luto contra mim porque aprendi a aceitar que o sonho tem escapado e posso nunca o alcançar, mas tenho aprendido que o importante é caminhar, sou poeta em carne viva, com versos por lapidar. A letra e voz são a identidade de Frente Celac e estabelece conexão com muitos que te ouvem e estão na mesma frequência. Que mensagem achas pertinente partilhar com quem pretende começar a caminhar pelo sonho de hip-hop aqui por terras transmontanas? Epá, a mensagem que eu tenho a dizer para esse pessoal que está agora a começar é dizer isto. Nada acontece por acaso e o início é sempre a coisa mais bonita. Não tenham pressa, entreguem-se ao processo, não queiram logo ser famosos ou ter uma música viral, porque às vezes essa música viral pode-se voltar contra vocês mesmos, porque há muita gente que consegue uma música viral e as outras músicas nunca mais são a mesma coisa. O meu conselho é sempre criem, façam, errem, aprendam, deem-se com o maior número de pessoas com o mesmo gosto, que se rodeiem de gente com os mesmos sonhos, que não investam muito alto, porque o investir muito alto pode levar a com que haja também um abandono mais cedo, porque quem investe muito alto às vezes também espera logo um retorno. E então até pode acontecer de outra forma. Eu só estou a dizer aquilo que às vezes acontece comigo. Claro. É preferível estares a fazer um videoclipe com os teus amigos, com aquela pessoa que tu tens confiança, um mix e master de um produtor que está a começar, que é teu amigo, e juntos criarem essa simbiose e bora para a frente. O teu amigo vai ficar mais forte, tu vais ficar mais forte, as coisas vão ficar melhores. Porque se começas logo a querer gastar dinheiro com um produtor X, com um videomaker Y, não sei o quê, e tipo, tu vais lançar o teu produto e vês que às vezes não tens o feedback que estavas à espera, pode-te desentusiasmar. E aqui é que entra a tua resiliência. Eu já estou habituado, eu posso hoje ter um tema que tenha 20 mil views, como a seguir lançar um som amanhã e só ter 1000. Está-se bem igual. Estás a ver? É essa cena, perguntares a ti mesmo, porquê é que eu faço?
porque quero ser visto ou ouvido, porque gosto ou porque sou apaixonado. E há coisas que tens que responder a ti mesmo. E eu acho que quando tu gostas mesmo, que tu vais fazê-lo sem perceberes porque é que o estás a fazer. Sentes que tens aberto caminhos a crianças e jovens apaixonadas pelo hip-hop? É assim, às vezes há pessoas a manifestarem-se, a mandarem-me mensagem, a dizerem, pá, és um gajo que és um bocado role model meu, em que eu senti-me inspirado a fazer a minha primeira canção nas tuas coisas, mas a verdade é que eu tenho que lhes dizer, inspirem-se noutros gajos, porque eu sou um péssimo exemplo. Exato. Muito bom. Sou um péssimo exemplo, ainda que eles me possam achar que faço alguma coisinha de jeito. Muito bem. E já agora, fala-nos então de tudo, do teu projeto, Do que estás a fazer atualmente. da tua banda, Já, olha. o que pretendem fazer, tudo. Estou numa fase um bocado delicada da minha vida e decidi lançar uma música que se chama Desabafos na última sexta-feira. Ora bem, quem é que lançou uma música Desabafos em plena sexta-feira no mês de agosto? Quando toda a gente está a planear para qual é que é a festa que vai, eu dei os meus desabafos, porque eu não estou à espera qual é o momento do público, aquele é o meu momento. Eu lancei essa música porque estou a atravessar uma fase mais difícil e foi uma música que me lembra sempre de não desistir. Porque por vezes a nossa cabeça é uma prisão e estamos entregues a maus pensamentos constantemente. E eu tive que escrever aquilo para tirar os maus pensamentos de mim e colocá-los na música de forma esperançosa, porque às vezes viver é a maior droga. E acordar tipo, todos os dias e sentires que estás com ansiedade, estás mal, não sabes porquê, e eu estou a viver um bocado esse drama, mas fiz essa música para sempre que a ouço, eu sinto-me um bocadinho melhor. E também tem ali mensagens subentendidas e para pessoas que, como eu, que muitas vezes se refugiaram, por exemplo, na bebida, às vezes não é por diversão. Eu muitas vezes refugiei-me nisso só para calar os meus pensamentos. Sou uma pessoa que pensa demais e tenho esse problema. E então lancei essa música tipo, para me lembrar sempre de não desistir e manter sempre uma atitude positiva, por mais que às vezes por dentro o motor possa estar arrebentado. Exatamente. Eu costumo dizer, carcaça Ferrari, por dentro Renault, mas está-se bem. Olha, tens aqui 2 admiradores, não é, do teu trabalho. Obrigado, eu também sou vosso e vocês sabem bem. Muito obrigada pela tua presença e pela tua partilha, muito importante. E muito nós interessante, só obrigada. estamos a começar e claro, todos os projetos que nós temos em mente para este ano, vamos estar sempre ligados, como sempre tivemos. Este é mais um projeto que nós decidimos de chatear. Portanto, aperta os cintos, que isso estamos a começar. Só não sei quando é que vai sair o podcast, mas Certo. dizer que dia 29 de agosto vou estar na Feira da Maçã, em Carraseda de Anciães. Vamos lá ter um concerto, apareçam. E já estou a preparar o meu próximo tema, que se vai chamar Nota 10, que é um tema mais de boom bap, que no fundo é uma música que é um bocado um regresso meu a um estilo de sonoridade que eu fazia primeiramente, e essa música vai marcar uma pausa, porque a seguir vem um álbum. Muito bem. Novidades fresquinhas aqui no Trás da Cena com o Frei. Obrigada. A partir de tudo. Obrigado. Obrigada. Soraya, muito Soraya. obrigado. Obrigado. E nós, não percam o próximo episódio, porque nós também não. Mais nada. Chicles.